Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos para mais um vídeo hoje. Foi o tema que eu resolvi escolher, sabe? Tem muito a ver com as pessoas que frequentam o Centro Casa de Amparo, lá onde a gente trabalha, né? Que é um assunto que eu vejo muito nas pessoas. Eu também já fui assim. Eu acho que é muito legal a gente falar nesse assunto chamado autossabotagem, tá? Só que tem a autossabotagem na visão da psicologia, mas a gente quer falar de espiritualidade aqui, né, gente? E então a gente vai falar da autossabotagem levando para o lado espiritual, tá? Que é aquilo que a gente mais tem para dar, né? Lembrando que nós somos espiritualistas, né? A gente não tem nenhuma religião definida. Se fosse, mas define a tua religião, é o amor, é a caridade, é o melhoramento, o autoconhecimento e por aí vai. O autossabotador, tá? É aquele que joga contra ele mesmo. É aquele que fecha os seus próprios caminhos. A gente já falou, tem um vídeo aqui no canal sobre a auto-obsessão, né? Que é a pior de todas as obsessões. E ela tem muito a ver com a autossabotagem também. Porque muitas vezes o obsessor ele fala, cara, não precisa fazer nada. Ele faz tudo sozinho, ele se termina com ele mesmo. Então, essa autossabotagem, que a gente quer levar muito pro lado espiritual, funciona assim, ó. A maioria do autossabotador, a maioria dos autossabotadores, tá? Eles têm assim uma característica, tá? Eles são completamente inseguros, tá? Eles têm muito medo, tá? E geralmente são infantis. Eles têm medo de crescer. Eles têm medo de ir pra vida. Tá, mas Duda, o que tem a ver isso com a espiritualidade? Gente, a espiritualidade, quando a gente reencarna aqui nesse mundo, a gente tem que ir pra vida, a gente tem que reencarnar, não tem conversa. E um dos patamares espirituais que eu aprendi, que todos nós passamos, mas muitos fogem, é o amadurecimento. Amadurecer. E esse amadurecimento, ele só acontece através do sofrimento. Através dos problemas que a gente encontra na vida, das fases ruins, ciclos que terminam, ciclos que se iniciam. E o autossabotador, ele geralmente assim, ele tem um lado muito infantil. Ele não quer crescer, ele não quer amadurecer, porque amadurecer requer responsabilidades, né? Como dizia o tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, ele tá todo o tempo, assim, se travando, procrastinando, deixa pra amanhã. Só que, cara, muito disso é no âmbito espiritual. A vida não tem sentido, na minha visão, se o mundo aqui é só trabalhar. Cara, é só trabalhar, só paga conta, leva filho na escola, traz filho da escola, leva na escola, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Cara, não tem sentido. E aí o que acontece assim, ó, todos nós temos algo para fazer aqui. Não, Deus te deu uma missão. Não, cara, ninguém deu missão para ninguém. Tira isso da tua cabeça. A tua missão é você que vai se dar. Bom, é o seguinte, eu tô encarnado aqui. E já que eu tô encarnado aqui, eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não me lembro agora, me fugiu, mas eu li uma frase que todo ser humano ele está preso, ele está numa prisão. Só que ele pode escolher como viver nessa prisão. Então, sobre a autossabotagem, o autossabotador ele tem medo da vida, ele tem medo de crescer, ele tem medo de evoluir, ele tem medo de amadurecer. É mais ou menos aquele amigo de infância. Tu encontra ele com 50 anos, ele vai contar as mesmas piadas, as mesmas coisas, e tu percebe que não aconteceu, não houve um amadurecimento ali. E a autossabotagem do lado espiritual são pessoas que têm
sim, uma mediunidade. E a gente já falou várias vezes aqui no canal, médium ostensivo não tem conversa, ele tem que trabalhar, ele tem que se desenvolver. Mas, gente, é impressionante, assim, até ontem eu estava trabalhando lá no centro, não vou falar o nome dela, né, uma senhora de uns 50 anos, médium, ostensivo, assim, tá, mas é muito difícil fazer as coisas sozinha, várias desculpas e, resumindo, nunca trabalhou espiritualmente. Gente, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, sabe? Que parece aquele papo assim de se você seguir a religião do espiritismo, do espiritualismo, esse é o caminho, é a verdade, é a vida. Não, cara, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando você tem uma mediunidade, tá? E você pode ajudar as pessoas através da sua mediunidade. Você pode ajudar tanto encarnados como desencarnados. Por que você não usa esse dom ou essa ferramenta de trabalho? A gente precisa questionar, cara, eu vim fazer o que aqui? Para que eu estou aqui no plano físico? Eu não tenho como sair daqui agora, eu tenho uma reencarnação, uma encarnação geralmente dura 30 mil dias, né? Então, assim, cara, eu sempre me lembro daquele... Puxa vida, a memória tá curta hoje, hein? Como é que é o nome daquele livro? Eu me lembro de um livro, tá? Que eu não tô me lembrando do nome. Olha bem, o cara vai fazer um vídeo e não lembra o nome do livro, mas é que veio agora. E eu me lembro dos Pretos Velhos. Os Pretos Velhos da Umbanda, tá? Tem um livro, que eu vou me lembrar o nome, que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Aonde a pessoa que escreve esse livro, ela vira um prisioneiro de guerra em Auschwitz, né? E ele conta no livro que tinha 8 pavilhões lá e cada pavilhão tinha mais ou menos uns 200 judeus em cada pavilhão. E ele conta que havia muito suicídio lá entre os judeus, era muita fome, muita doença, condições de higiene precárias. E diz que durante a noite eles, no pavilhão assim, eles conversavam e muitos diziam, ó, eu sou da família tal, se vocês encontrarem minha família, digam que eu amo eles, mas eu não suportei, amanhã eu vou me jogar na cerca elétrica para cometer o suicídio. E esse homem, né, que escreveu o livro, ele falou assim, cara, eu tô preso aqui, né, nesse campo de concentração. Será que eu não posso ser útil? Será que eu não posso fazer algo por essas pessoas? Tanto é que depois ele se forma em psicologia. Tem que lembrar o nome do livro até o final do vídeo. Eu parei um pouquinho pensando no nome do livro. E aí o que ele faz, assim, no pavilhão dele, né? Que era o pavilhão 3 que ele conta no livro. Toda noite, as pessoas se reuniam e ele dizia assim, gente, é o seguinte, na vida tudo passa, todo sofrimento tem hora, momento para acabar. Vamos exercitar a resiliência, a fé, acreditar no nosso Deus. Vamos viver um dia de cada vez. E ele toda noite, mensagens otimistas, ajudando todo mundo, tentando ser engraçado. E aí ele conta no livro que passa mais ou menos ali 6 meses que eles ficam ali naquele campo de concentração ali. E aí eles são libertados, né, pelas forças aliadas. E aí ele conta, né, que daí peço para que saiam as pessoas dos pavilhões, né. Aí no primeiro pavilhão, número 1, não tinha ninguém, todos tinham morrido. Tinha 200 em cada pavilhão, tá? No segundo pavilhão saiu 5 pessoas. No dele, que era o 3, né,
saiu 147 pessoas. No 4, todos tinham morrido. 5, todos tinham morrido. No 6, mais ou menos assim que eu não tô lembrado, tinha uns 8. No 7 não tinha ninguém. No número 8 parece que tinha umas 40 pessoas. E aí o que acontece? Naquele pavilhão que ele estava, ele fez a diferença. Ele foi luz no meio de um inferno, de um campo de concentração. Imagina só. Pensa se ele fica se auto-sabotando. Eu vou morrer também, eu vou me entregar, não tem muito o que fazer aqui. E aí, cara? Tá, Duda, mas tu falou dos pretos velhos. Sim, eu falo dos pretos velhos porque assim, eu amo os pretos velhos, tá? Eu não sou um bandista, mas eu adoro Umbanda. Por isso que eu sou espiritualista, eu sou livre para gostar de quem eu quiser, não sigo nenhuma religião, nenhuma seita. E o meu caminho é a liberdade, mais o caminho da caridade e do amor. Os pretos velhos são escravizados pelo homem branco e no tempo dos escravos, um preto velho, para se tornar um preto velho, não era fácil, eles morriam muito cedo, devido também à exaustão do trabalho. Os irmãos, né, negros, né, com perdão, mas um irmão negro para branquear o cabelo ali já tem mais de 90 anos. E um preto velho, o símbolo dele é o cabelinho branco. E o preto velho o que era? Era a sabedoria, era a paciência, a resiliência. E um pai velho dentro da senzala, ele fazia mais ou menos o papel daquele senhor que depois se tornou psicólogo no campo de concentração. Ele dava aconselhamento, fazia orações, ajudava as pessoas, entende? Tinha muita sabedoria. Então o que acontece assim, gente? Para se tornar um preto velho, ele teve que amadurecer. Ele teve que ter a maturidade de saber que para ele chegar numa certa idade, ele tinha que ser estratégico. Ele queria chegar naquela idade. Então toda pessoa que pratica autossabotagem, uma assim, das características maiores é o medo, são extremamente medrosos, entende? São completamente infantis, são totalmente dependentes de pai, de mãe, e não querem a liberdade. Por quê? Porque a liberdade tem um preço. Para ser livre, tu tem que ter uma responsabilidade, tu tem que ir para a vida, peito aberto. Então, a autossabotagem no âmbito espiritual é lá dentro, toda pessoa que tem essa caminhada espiritual, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, de cafezinho de preto velho, tem lá dentro dele aquele chamado assim, tá, mas cara, será que eu não podia fazer nada pelo mundo? Será que eu não podia sentar aqui na frente do meu celular 20 minutos e fazer uma palestra? Pegar um assunto? Será que eu não poderia trabalhar no centro espírita, num sopão, num lar de velhice, num lar de animais abandonados? Será que eu não poderia fazer alguma coisa? Só que a autossabotagem, mas cara, isso aí dá trabalho. Eu vou ter que dedicar meus finais de semana, eu vou ter que sacrificar minha quarta-feira, que é o dia do futebol. Então, sempre existe aquela autossabotagem. E essa autossabotagem muitas vezes não nos deixa evoluir na vida, tanto na área profissional, como na área espiritual e na área humana. A pergunta que eu faço para você que está se assistindo aqui, você tem essa autossabotagem? De você ter, você ter a certeza, tá? Que você tem que fazer algo aqui, mas você não sabe o que é. Mas você nunca começa devido a medo. Porque assim, ó, gente, eu cansei de falar com médiums novos, né? Eu tenho 46 anos, eu vou fazer 47 já. Não parece, né? O creminho aqui tá bom, né? Tô brincando. Duda, eu não quero saber dessas coisas, eu morro de medo de espírito. Cara, a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, a gente tem medo daquilo que a gente nunca fez. E o medo é um sentimento que todo ser humano tem, mais que ele precisa ser trabalhado. O que é a síndrome do pânico? Trava a gente não consegue dar um passo à frente. E se a gente não consegue dar um passo à frente, que tu vai cair num penhasco, num precipício, tá ok.
Agora você não consegue dar um passo à frente para uma evolução. E outra coisa, amadurecer dá trabalho, muita resiliência, muita maturidade, muita lucidez, muito equilíbrio. E isso a gente só consegue com o passar do tempo. Eu sempre digo assim, quanto mais a gente conseguir ficar aqui, nessa encarnação, no plano físico, melhor pra gente. Porque essa maturidade, ela vai vir de uma forma ou de outra. Só que essa autossabotagem que acontece com a maioria de nós, é que lá do fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente acha que no finalzinho ali tu vai correr e vai dar tempo, e não é bem assim. Só que o que acontece? A maioria de nós fica adormecidos na vida, adolescência, 20 anos, começa a te cair a ficha realmente, assim, do que eu vim fazer aqui com 45, 50 anos, entende? Porque senão parece que a vida não há sentido, como eu falei antes, só trabalhar, pagar contas, trabalha 8 horas, vem pra casa. Será que não é algo além disso? Não tem nada mais do que isso? Então a gente tem que se perguntar assim, ó, cara, eu tô me sabotando para evoluir na minha área profissional, como ser humano e espiritual. Você que está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você tem um lado espiritual. Outra coisa, todo mundo que fala de espiritualidade fala dos seres das trevas, os espíritos das trevas, os espíritos sem luz, os obsessores. Mas muitas vezes, cara, não são eles, somos nós mesmos que acabamos com a nossa vida. Somos nós mesmos que fechamos os nossos caminhos. Por medo de ir para o mundo, por medo de ir para a vida, por medo de fazer, né, como a águia pequena, de alçar voo e vai fazer a vida dela. O processo mais difícil que a gente fez nessa vida, eu sempre vou falar isso, foi nascer. Reencarnar nesse mundo aqui não é para qualquer um. Mundo da depressão, do suicídio, das pandemias, onde pode haver uma guerra, uma catástrofe, estourar um vulcão, entrar em erupção, um terremoto, um tsunami, cair um meteoro aqui. Cara, a gente não tá livre disso acontecer. Só que daí o que acontece? A gente não teve não querer, a gente veio pra cá. E já que a gente tá aqui, como fez aquele psicólogo nos campos de concentração, e assim como os pretos velhos fazem, já que a gente está aqui, será que a gente não consegue ser luz para as pessoas? Tem um livro espiritual incrível de ler, que é A Luz no Caminho. Dando síntese para o livro, assim, né? Um livro incrível. O que seria a luz no caminho? Que nós sejamos luz para o nosso caminho e para a jornada das pessoas. Quanto mais a gente evoluir, mais pessoas irão evoluir juntamente com a gente. Por isso que esse patamar espiritual, assim, sabe, de calma, de tranquilidade, de ter mais paciência, principalmente com pessoas, cada um está num grau evolutivo. No último vídeo foi falar quanto mais dentro, mais fora, quanto mais eu tiver paciência comigo, mais eu terei com as pessoas. E fazer o questionamento, assim, só que a gente só vai conseguir perceber aonde a gente está se auto-sabotando se a gente praticar o autoconhecimento. E o maior exercício que existe no planeta de autoconhecimento é a auto-observação. Somos analfabetos interiores, a gente não se conhece, a gente não sabe quem nós somos de verdade. Então eu digo para vocês assim, é preciso começar a olhar para isso. É preciso que possamos começar a olhar para nós mesmos. Eu tive um despertar assim com 30 anos, mas meio que não sabia o que fazer. Lia, estudava tudo, ia em vários centros, eu via muito assim, muitos dogmas, muitas regras, leis. Não estou dizendo que seja errado ter, sabe? Mas eu sempre tive dentro de mim uma coisa assim, cara, e se a gente unisse tudo para fazer o bem?
Se fosse aberto um centro espiritualista com banda, apometria, espiritismo, radiestesia, reiki, não seria melhor? E por que a gente tem que seguir uma linha, né? Um igrejismo, assim, entendeu? E outra coisa, aqui é a verdade absoluta, eu tô salvo e tu não consigo concordar com isso. Então eu sempre sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas meio que foi direcionado, tá? Mas assim, eu nunca tive medo. Hoje eu sou dirigente de um centro, de uma casa. Às vezes é pesado, é complicado. Sempre falo, muitas vezes eu tive vontade de fechar o centro, de encerrar esse processo, ficar só gravando meus videozinhos aqui, porque um dos processos mais difíceis é lidar com pessoas. Lidar com pessoas é muito complicado, é difícil, mas eu aprendi muito lidando com pessoas também, e eu evolui muito espiritualmente com o centro. O centro me tornou o homem que eu sou hoje. Cometi muitos erros, mas eu nunca tive medo de evoluir. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, cara, eu faria, sinceramente. Porque a gente aprende muito, muito, muito mesmo, assim, principalmente com a prática da espiritualidade. Ontem eu estava trabalhando lá no centro, fiz alguns atendimentos fraternos, e uma mulher me chamou muita atenção. Eu sou mestra Reiki. Legal, trabalho? Não, não trabalho. Eu tenho um curso disso, disso, daquilo. Tá, mas tu pratica? Cara, uma coisa que a gente precisa entender, você que tá me assistindo, tem que cair a ficha, tá? Quer dizer, vai cair a ficha se é que você queira que caia, né? Também, né? Que aqui não é verdade absoluta, eu vou dizer isso. Se fosse pra gente evoluir, vendo vídeo, ou vendo palestra, assistindo filme, a gente ficava lá em cima. A gente desce pro plano físico para a prática, entende? Por exemplo, hoje é terça-feira, agora são 3 horas da tarde, eu parei tudo para gravar um vídeo sobre autossabotagem. Cara, eu canso de ver pessoas que não fazem mal para ninguém, somente para uma pessoa, para elas mesmas. E aí que tá todo o problema, cara, porque se tu faz mal para ti, por que adianta não fazer mal para os outros se tu tá fazendo mal para ti? Mas pelo menos, cara, não, velho, não. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Mas é egoísmo. Não, cara, não é egoísmo. Porque se nós estivermos bem, a gente vai fazer o bem, a gente vai ajudar pessoas. Não tem como tu ajudar pessoas estando mal. Tá, mas Duda, tu falou que as pessoas vão no centro, estão tão bem, estão ruins e elas precisam trabalhar. Pessoas quando vão para um centro, elas precisam ser curadas. E a cura acontece que seja desperto nelas a consciência que elas precisam se curar, que elas não precisam ficar presas em mestres, gurus, professores. É preciso que alguns mostrem alguns caminhos e alguns pontos para elas, e elas vão fazer as escolhas. Então, depois desse processo onde elas começam a entender o sentido da vida, que eu sempre já falei isso em vários vídeos, todo depressivo que vem pra mim, fala, a minha vida não tem sentido. Eu falei, cara, não é assim. Qual é o sentido que tu dá pra tua vida? Esse é o correto. Por exemplo, pra que eu acordo todas as manhãs? E outra coisa, gente, nós seres humanos, cara, nós somos preguiçosos. Mas tem que trabalhar, cara, eu acho que é perfeito, todo mundo tem que trabalhar, ganhar seu dinheirinho. Porque se a gente não tivesse que trabalhar, cara, a gente ia ficar acomodado, a gente não ia evoluir. O corpo físico, se tu não mexer com ele, a gente vai engordar, vai virar as bolinhas de carne, tu entendeu? Então o que acontece? Coisa que eu mais vejo acontecer lá em Casa de Amparo, que é o centro, né, onde eu sou o dirigente da casa. Grandes coisas, sempre digo isso. As pessoas vão lá, já passaram por 1.500 centros, vão lá, tá, mas o que você procura? Eu procuro respostas. As pessoas estão sempre procurando resposta e estão sempre presas assim, eu tenho que ver um espírito, tenho que ver baixar o caboclão, ou não sei quem, que tem que me trazer uma informação surreal. Cara, saia disso, meu irmão, saia disso. Mais importante que obter as respostas é saber fazer a pergunta. E você precisa perguntar para si mesmo, poxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Pergunte 1 milhão de vezes se for preciso, mas eu te garanto que em algum momento a resposta vai vir.
E a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, se nós não fizermos pela gente, ninguém vai fazer. As pessoas podem nos ajudar, estender a mão, mostrar um caminho, mas elas nunca vão poder fazer pra gente. E a pessoa que faz autossabotagem, muitas vezes ela cria problemas. E muitas vezes ela não quer que esses problemas sejam resolvidos, porque ela não vai ter mais desculpa para alegar por que ela não está fazendo aquilo ali. Então, assim, ó, a pior mentira que existe é mentir para si mesmo. A gente tem que ser verdadeiro com a gente. Se a gente estiver mentindo pra gente, estiver se enganando, para tudo. Então, assim, ó, a autossabotagem existe na nossa vida pessoal, mas existe na nossa vida espiritual. O que nós viemos fazer para cá? O que eu estou deixando de fazer que a minha alma grita para que eu faça? Certo, pessoal? Mandem dicas, tá? De novos vídeos. Forte abraço, fiquem com Deus.